Senhores, bom dia. Dando só seguimento aos trabalhos da nossa reunião de junho de 2021, nós vamos tratar agora do item 34 da nossa pauta, processo pautado originariamente para o dia 8 de junho de 2021, às 14 horas. É um processo de um contribuinte que tinha vários processos pautados e ele retirou de pauta praticamente todos, ficou um, e que acabou gerando alguma confusão nossa aqui, que nos fez adiar o julgamento desse único processo que deixou de ser retirado de pauta pelo contribuinte. Então, nós vamos tratar dele agora, é o processo do contribuinte TVV, Terminal de Vila Velha S.A., e se trata de um recurso de ofício formalizado nos autos do processo final 2015-55, relatoria do conselheiro Fernando Favas. Por favor, conselheiro Fernando, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Em primeiro lugar, novamente agradeço a paciência do presidente e dos demais conselheiros. Esse é um recurso de ofício em que, dos vários processos, esse foi o único de ofício e que, vou iniciar pelo relatório, ele trata de compensações feitas pela empresa nos anos calendários de 2011 e 2012, e o processo administrativo fiscal contempla dois autos de infração, um sobre glosa de crédito, glosa de compensação indevida, e o outro sobre a multa isolada. Tratam-se de vários temas, incluindo horas extras, um terço de férias, auxílio-doença, com base em decisões reiteradas de tribunais superiores. Então, a discussão foi em torno desse ponto inicialmente, na impugnação. Também tem compensação de rubricas, em que a fiscalização entendeu que sequer integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias da empresa. Também de contribuições destinadas a terceiros, que a fiscalização entendeu que há vedação expressa de compensação, e compensações da contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria especial de 9%, que também entenderam indevida. Finalmente, alega que foram, em agosto de 2012, compensados valores retidos por terceiros oriundos na prestação de serviços portuários pelas empresas TVV, o que foi aceito pela fiscalização, né? Então, o que conclui a fiscalização? Que houve dolo, que implica em multa isolada, os autos de infração sobre desglose de compensação e multa isolada foram contestados na impugnação de folhas 587 e 629, em que, em extensa argumentação, reconhece inicialmente que houve erro no acompanhamento e controle da utilização dos créditos referentes à rubrica do adicional do RAT 9%, então não houve contestação quanto a esse ponto, do DBCAD 51048-115, dígito 9. Também diz que, quanto aos outros pontos, também reconhece a autuação, né, dos 9%, e dos outros pontos não reconhece. Questionou um terço de férias, questionou as horas extras, salário de contribuição, diz que essas verbas, na verdade, não deveriam sofrer incidência de contribuição patronal, e muito da argumentação é centrada no fato de que já tem decisão jurisprudencial relevante. Sobre auxílio-doença, também reforçou o estipulado pela Lei 8.123/91, no qual se expande que o benefício é concedido em razão da incapacidade temporária do trabalhador, e seguiu também o mesmo modo com horas extras, também acostou a jurisprudência do STF. Sobre verbas dispendidas com reembolso de despesas, também, com ensino superior, diz que não integram salário de contribuição. INCREF, IDC e DPC também reconhece que o STJ traz que o STJ reconheceu ilegalidade, e quanto à multa isolada, diz que não agiu de má fé, portanto, não poderia ser de 150%. E pede ainda, se caso tudo seja necessário, conversão do julgamento em diligência. Ocorre, presidente, que o acórdão, ele julgou procedente a impugnação pelos seguintes motivos. Primeiro, o que não foi impugnado se manteve, mas o que foi impugnado não foi levado tanto em consideração para o voto. Por quê? Porque verificou-se a exigência de prejudicial ao lançamento, centrando-se em dois assuntos. O primeiro foi que a construção do crédito exigido já foi feita por meio da GFIP,
Então, nesse sentido, então, inclusive, acostou a solução de consulta interna COSIT número 3, dizendo que não tem sentido, constitui já a GFIP um instrumento de confissão de dívida. E no caso da compensação ser considerada adesiva, já pode autorizar de fiscal glosar total ou parcialmente, sem prejuízo da manutenção dos débitos confessados. E quanto ao DEBCAD 51048-116, dígito 7, da multa isolada de 150%, se julgou que era improcedente. E eu vou descrever mais no relatório, no voto. Quanto ao voto, eu reconheço do recurso de ofício, porque quando se extrai o restante das exigências, ou seja, que não foram contestadas no DEBCAD 51048-115, dígito 9, resta um montante de 2.175.000 e a multa de 3.264.000, então ultrapassa o teto da alçada. Quanto à glosa de créditos, eu acompanho ainda, entendo o posicionamento e acompanho a decisão da RJ, porque, de fato, é de se observar que a constituição do crédito tributário exigido já foi feita por meio da declaração de débitos confessados. Então, o rito, a GFIP, a exemplo da DCTF, já constitui um instrumento de confissão de dívida, podendo-se proceder à imediata inscrição do débito no confessado. Entendo que a formalização da parcela impugnada até afrontaria o regramento jurídico, então já estava constituído. Agora, eu divido quanto à multa isolada. A multa isolada centra a decisão da RJ unicamente na competência para declarar. Veja só, esse ponto sequer foi levantado em sede de impugnação. O que a DRJ faz? Ela diz que a decisão da RJ se centra na competência para declarar a inexistência de débito declarado pelo contribuinte. E diz que diz que a competência seria do delegado da Receita Federal do Brasil. Ocorre que, a meu ver, e nesse ponto que eu cheguei a me ater mais, é que essa ideia de que poderão ser restituídas, estabelecidos, a legislação diz que que depende do regramento da Receita Federal do Brasil. E no parágrafo 10 do 8.212, artigo 89, diz que, na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração, o contribuinte vai estar sujeito a multa isolada, e aí se pergunta quais são os termos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. E os termos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil diz que é de competência da Delegacia da Receita Federal o prazo para manifestação de inconformidade, competência para julgamento da manifestação e o recurso, que no caso seria do CARF. Mas não se tratou desse ponto de manifestação de inconformidade. A meu ver, com respeito à decisão de primeira instância, mas o que eu vi foi um lançamento de multa isolada e que a autoridade fiscal tinha total competência para lançar, junto com o auto de infração. E nisso eu não vejo que há prejuízo ou cerceamento de defesa ou alguma cláusula de nulidade que consta no artigo 59 do decreto 7235. Vejo que o servidor era competente e a decisão estava motivada, regular, e não cabe nem dizer aquele tema da jurisdição diversa do homicídio tributário. Não é o caso, não se alegou isso em nenhum momento, e também, se tivesse sido alegado, já tem a súmula CARF 27. Então, nesse sentido, eu conheço do recurso do ofício e dou parcial provimento. Eu mantenho a multa constante. Senhores, considerações? E o contribuinte não falou nada sobre essa multa, não sei, seria o caso de retornar para a DRJ para fazer análise de matéria de defesa, que ele tenha prestado essa multa? Assim, o contribuinte, o que ele alegou da multa foi só que era uma multa, não é nem confiscatória, não era isso, era que ele não tinha dolo, então não cabia uma multa isolada de 150%. Ele não alegou que a multa tinha sido expedida pelo delegado da Receita, ou após uma instância de conformidade, não alegou esse ponto. Mais alguma consideração, senhores? Fernando, pelo que eu entendi,
A Receita foi lá, glosou alguns créditos e constituiu o crédito tributário daquele período. Isso era um procedimento anterior, em que, à época, a GFIP não constituía confissão de dívida. Então, como ela não constituía confissão de dívida, o fiscal ia lá, olhava a compensação efetuada pelo sujeito passivo e, identificando que a compensação era indevida, ele constituía aquela parcela que foi compensada, porque ele precisava cobrar aquilo. Com o advento do caráter da GFIP de confissão de dívida, o contribuinte declara um determinado valor e deduz a compensação. Quando ele deduz a compensação, o fiscal fala assim, olha, eu vou glosar essa compensação. Quando ele tira a compensação, o valor já está declarado. Então, por isso que a Receita está falando, olha, você não tinha que lançar de novo aqui, você tinha que fazer só mandar para a inscrição. Agora, o procedimento de compensação precisa ser analisado e precisa ser oportunizado ao contribuinte a chance de se manifestar sobre ele. Como que o fiscal se manifesta nisso? Dizendo que, glosando isso aqui, falando assim, olha, não constituindo esse, mas falando que esse aqui era improcedente porque ele não tinha crédito. Aí abre a possibilidade do contribuinte se manifestar contrariamente isso aqui. E isso aqui é a manifestação de conformidade. A partir do momento que você identifica que ele teve a compensação considerada indevida, faz a glosa, e aí você lança a multa por esse valor compensado indevidamente. O contribuinte tem duas autuações. Não é duas autuações. Uma glosa de compensação indevida, que gera uma manifestação de conformidade, que não é impugnação, não é um auto de infração, e a outra é a multa isolada, que incidente sobre essa compensação indevida. Quando se faz esse lançamento, você pega essa multa isolada e deixa pendurada no processo de manifestação de conformidade. Para quê? Porque se você, na análise da manifestação de conformidade, entende que a compensação era devida, diretamente já está excluindo, vai ter que excluir por reflexo a multa isolada, porque a multa isolada é por compensação indevida. E aí, o que acontece? Nesse caso, não teve essa parte, não teve essa segunda parte, mas teve a multa isolada e teve o auto de infração, e a fiscalização falou assim, ó, você não precisava ter lançado. Quando falou que você não precisava ter lançado, ficou de fora o procedimento de compensação que ninguém analisou. E aí a fiscalização, ele falou assim, olha, para ter a multa, precisava ter a glosa, que aquele sim era uma decisão do delegado. Na época, acho que hoje em dia, eu não sei se mudou isso, alguma coisa, mas até então, dependia era uma decisão do delegado ou por delegação de competência. Mas, no momento que não tem a impugnação, você imagine que o contribuinte vai questionar o que agora na multa de ofício. Até o Rodrigo lembrou bem, mas será que não era o caso de voltar então para a DRJ trabalhar? Mas ele vai questionar o quê? O mérito do crédito na compensação? Porque se ninguém disse que, formalmente, hoje ninguém disse que não tinha, você entende? Inclusive o contribuinte que não vi recurso voluntário, só de ofício. Né? O contribuinte não fala nada. Por quê? Porque quando ele falou quando ele fala que o lançamento foi errado, deveria ter tido uma decisão do delegado para considerando improcedente o crédito pleiteado, o crédito utilizado. Aí o que acontece? Aí lança a multa. Entendeu? Então, isso é objeto de um despacho decisório e depois o recurso a um despacho decisório é uma manifestação de conformidade e, por conta desse despacho decisório, geraria uma multa isolada. Nesse caso, a multa isolada é por algo que, a rigor, não foi tratado, porque o lançamento se deu de forma enviesada e a fiscalização falou assim, a própria DRJ falou assim, ó, perdeu. Não caberia, o procedimento não é esse, o procedimento é mediante um despacho decisório emitido pelo delegado da Receita Federal. Então, essa que é a mecânica aí para esse caso específico. Eu vou mudar o entendimento, então.
Concordei com as suas ponderações. Concordo com vocês, senhores. Alguma consideração? Daniel, que é o cara que sabe mais de previdência aí. Faz sentido o que eu estou falando, Daniel? Acho que sim, presidente. Você resumiu bem aí. Perfeito. Alguém mais, senhor? Quer fazer alguma consideração? Então, só para ver se eu entendi, né? Então, no caso, o procedimento todo, a multa é arrastada pelo procedimento todo que foi... Sim. A multa é sobre a compensação indevida, e a compensação indevida ela se dá a partir de um despacho decisório do delegado, não considerando a compensação indevida, e não do auto de infração para constituir o crédito indevidamente compensado, porque ele não precisava. Aí a fiscalização falou, a DRJ, você fez errado, porque você constituiu algo que já estava constituído. Não precisava disso. Entendi. Aí a multa iria junto, porque no caso ela teria que estar acompanhando a manifestação, o despacho decisório lá, né? Despacho decisório. Entendi. A multa decorreria de um despacho decisório que considerasse compensação indevida. Indevidamente, a compensação efetuada indevidamente. Perfeito. Perfeito? Mais alguma consideração, senhores? Então, Fernando, a partir dessas considerações, ele está negando o provimento ao... Negando o provimento. Senhores, então podemos partir para o voto. Daniel como vota, conselheiro relator, como disse, negando o provimento ao recurso de ofício. Eu acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, nesse sentido, o processo item 34, ele vai ficar com o seguinte resultado. Eu também acompanho o conselheiro relator. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso de ofício. Conselheiro Fernando, importante registrar que na formalização do seu voto deverá ficar consignado que esse processo foi votado no dia 9 de junho. Ok? Perfeito. Ok, senhores. Com isso, senhores, podemos encerrar, já que julgamos os demais processos da tarde deste dia 8, né? E concluímos apenas o item 34 agora no dia 9, por conta de ter adiado a votação do processo na reunião de ontem. Com isso, a gente pode encerrar, por favor, senhora Amanda, solicito encerrar a gravação neste momento.